Pode? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, eu já estava conversando com o pessoal aqui do Rio, mas agora as pessoas que estão vendo a gravação também começaram a acompanhar. Então, o ponto número 1 esse é o nosso segundo encontro. O primeiro encontro eu procurei focar muito nesse conceito de que os fatos em matemática, em geral, em particular na geometria, os fatos precisam ser justificados, né? Quando você diz que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais, né, você precisa entender o motivo para isso. Acontece que quando você explica um fato matemático, ou que a gente costuma chamar de uma demonstração, uma prova de um fato matemático, ou de um teorema, para explicar que alguma coisa é verdade, você precisa usar outras verdades, né? Os ângulos da base do triângulo isósceles são iguais porque se eu ligar o vértice ao ponto médio da base, eu formo dois triângulos congruentes. E por que esses triângulos são congruentes? Por causa do caso de congruência lado, lado, lado. E por que o caso de congruência lado, lado, lado funciona? Bom, aí a gente vai parar, né? Como eu comentei com vocês, casos de congruência e alguns outros fatos que são, digamos, intuitivos. Eu não vou construir com vocês um sistema formal de axiomas da geometria, não, tá? Mas a gente vai se contentar, eu vou chamar de axioma isso, os fatos mais básicos que a gente, com instrumentos simples de desenho, ou até mesmo sem desenhar, usando um pouquinho de bom senso, a gente percebe que são verdadeiros. Então, os mais importantes são os casos de congruência de triângulos que nós já vimos na aula passada. Não custa fazer um apanhado. Então, fala aí, quais foram os casos de congruência que nós vimos? Vai, alguém me ajuda. Lado, ângulo, lado. LAL. Lado, lado, lado. LLL. Ângulo, lado, ângulo. E a gente chegou a comentar por alto algum caso especial para triângulo retângulo, né? Os casos especiais para triângulo retângulo a gente pode chamar em geral de Pitágoras, tá? Então, num triângulo retângulo, se você tiver dois lados, você tem um único tipo de triângulo retângulo, certo? Se você tiver dois lados querendo dizer ou dois catetos ou um cateto e a hipotenusa, tá? Ok. Lembrando o seguinte, esse aqui, né, o caso LAL, o ângulo tem que ser formado pelos lados, certo? Se o ângulo não for formado pelos lados, nós até vimos um exemplo, nem sempre você vai garantir congruência, tá certo? E, por exemplo, uma situação assim, não precisa ser 30 graus aqui não. Com esse lado vermelho, esse lado marrom aqui, e com este ângulo, existem claramente dois triângulos diferentes que não são congruentes, tá certo? Como eu desenhei aqui. Tá, esse foi o exemplo que nós vimos
na aula passada. Tá. Antes de voltar para os quadriláteros inscritíveis, nós justificamos alguns dos fatos matemáticos, alguns dos teoremas que nós vamos usar, né, nós justificamos, e outros não, e como eu falei, tudo que eu não justificar ficou como exercício para você, tá bom? Mas tem um desses exercícios que eu quero comentar, que ele é muito, muito importante, que é aquela propriedade do ângulo inscrito na circunferência, tá? E tem alguns detalhes aqui importantes. Inclusive perguntei para você, e você mesmo falou, né? Eu perguntei para você, quanto mede esse ângulo inscrito? O que você me respondeu? Vai, responde de novo. Metade do arco, isso aí, né? E quando você fala o ângulo mede metade do arco, você já está me dizendo várias coisas que não estão explicadas. Por exemplo, é arco ou é ângulo? Como é que um ângulo mede metade de um arco, se arco é uma coisa e ângulo é outra, né? Você mede arcos e ângulos do mesmo jeito? Como é que é isso? Essa é uma primeira pergunta interessante. Então tá, quando você me diz que o ângulo mede metade do arco, você está dizendo que você está medindo o arco de algum jeito. Como é que você mede o arco? Ótimo. Deixa eu repetir para quem não ouviu. Alguém falou, eu meço o arco pelo ângulo central. Na verdade, é o contrário, né? A gente mede o ângulo central pelo arco, porque... Você já mediu ângulo alguma vez? Quem aqui nunca mediu ângulo na vida, levanta a mão. Deixa eu ver. Quem nunca mediu ângulo na vida? Legal. Parece que todo mundo já mediu ângulo. Beleza. Então, vocês que já mediram ângulo, que instrumento vocês usam para medir ângulo? Transferidor. O que é o transferidor? Descreve para mim. Isso aí, né? Quer dizer, porque o que é esse negócio de medir, né? Medir, quando você diz que alguma coisa tem 37 centímetros, o que você está dizendo? Medida de comprimento, o que você está dizendo? Você tem um pedacinho que é o centímetro, que é a sua unidade de medida, e você coloca ele 37 vezes lá no segmento que você quer medir, não é isso? Então, medir ângulo deveria ser algo desse tipo, né? Eu vou usar esse espaço aqui para rascunho. Se eu vou medir esse ângulo, eu devia ver quantos ângulozinhos pequenininhos de uma certa medida cabem aqui dentro, não é isso? Só que isso é chato pra caramba, né? Você medir ângulo assim, colocando vários ângulozinhos dentro de um ângulo, é muito chato. Então a gente faz algo mais inteligente, que é... A gente pega uma circunferência com centro no vértice do ângulo. E repara que esses ângulozinhos que eu poderia ter desenhado aqui, cada um deles vai encontrar o arco em um ponto. E isso é muito mais prático, muito mais simples na nossa cabeça, né? A gente divide o arco em vários pedaços de mesmo tamanho, conta quantos são, e essa é a medida do ângulo. Mas no fundo é a medida do arco também, num certo sentido, porque o que você mediu mesmo foi o arco, né? Tá? Então o transferidor ele faz isso, ele mede o arco. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui vai ser outro ponto que a gente vai parar de explicar, tá? Porque você me disse, a medida do arco é a medida do ângulo. Por que a medida do arco é a medida do ângulo? Por definição, porque esse é o jeito que eu meço ângulos, tá? É isso. Então aqui a gente vai parar. No entanto, apesar de eu parar, ou seja, de eu não explicar por que a medida do arco é igual à medida do ângulo, na verdade eu expliquei, na verdade é por definição, o que sim nós temos que justificar é que este ângulo é metade deste aqui. Certo? Isso precisa ser justificado. Por que
este ângulo é o dobro daquele. Tá? E aí? Alguém sabe me explicar por quê? Não. É isso que a gente quer provar agora. É porque esse é um fato que a gente usa tanto que eu acho que merece uma justificativa. Tá? Isso eu deixei sem justificar na aula passada e eu queria fazer. E aí? Bom, o que eu posso utilizar, que recursos eu posso utilizar para me ajudar a provar isso aqui? Eu tenho que usar o fato do vértice do ângulo estar sobre a circunferência, não é isso? Tem que usar também o fato, isso aqui é um ângulo central, por quê? Porque o vértice dele está no centro da circunferência, certo? Como é que você acha que eu vou usar o fato disso aqui ser o centro da circunferência e aquele ponto estar sobre a circunferência? Tudo bem, essa é uma sugestão, mas não responde a minha pergunta. A minha pergunta é a seguinte: como é que eu uso que isso é o centro e aquele vértice pertence à circunferência? Eu ligo, né? Porque o que é uma circunferência? O lugar geométrico dos pontos que equidistam do centro. Quer dizer, eu tenho que de alguma forma usar o fato de que este segmento é igual a este e também é igual a este, certo? E é isso que vai, no final das contas, me permitir provar que aquele ângulo é metade desse. Tá? Vou fazer o seguinte. Na verdade, esse é um dos possíveis casos, né? Tem alguns outros casos. Esse caso talvez seja mais difícil de enxergar. Eu vou mostrar para vocês o caso mais fácil de enxergar e depois você em casa, com calma, você faz algo parecido para esse caso. Tá? O caso mais fácil de enxergar é essa situação aqui. Vou tentar fazer mais ou menos redonda a bolinha. Mais fácil de enxergar é quando o ângulo fica dentro. Oi. Não. Isso é o que a gente quer provar. O conceito de arco capaz vem desse fato, né? Que a gente quer provar. Eu acho que essa situação aqui vai ser mais simples de você enxergar, apesar de ser a mesma. Ó, vê se você não gostou mais disso. Eu quero provar que este ângulo aqui é o dobro daquele lá, tá? E para isso o que eu posso usar é o fato disso aqui ser uma circunferência. O único fato que eu posso usar, essencialmente, é esse. Ou seja, tem que usar que esse tamanho é igual a esse, igual àquele. Tá? E aí? Ficou mais fácil? Vai. Aham. Não. Como assim? Não entendi. Circunferência de raio 2R qual? A distância desse ponto? Ok. Isso é verdade.
Aqui vai ser 2R. Sim. Aí você quer traçar uma circunferência de raio 2R. Essa circunferência ia ficar por aqui, assim, ó. É que isso só é verdade se as circunferências são concêntricas. Mas estamos avançando. Porque esse traçado que você fez é bom. Você está vendo que aquele ângulo inscrito está dividido em 2 pedacinhos? E esse ângulo central também, agora, depois que eu prolonguei, certo? E, sei lá, se você chamar esse ângulozinho aqui de X, e esse outro aqui de Y, você quer provar que esse aqui é 2x mais 2y, certo? Porque aquele é x mais y, tá bom? Agora, isso aqui não é igual a isso? Então quem é esse ângulo aqui? Y só porque eu pintei de azul? Não, né? Hã? Triângulo isósceles, esse é y, esse é y, certo? E aqui do outro lado? X, certo? E agora? Isso. Esse ângulo aqui é o ângulo externo deste triângulo. É a soma dos internos não adjacentes. Ou esse mais esse aqui tem que dar 180. Então esse aqui é 2x, certo? E esse aqui, pelo mesmo motivo, é 2y. Viu? Viu? Está justificado? Está justificado. O que eu usei para justificar isso? Que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. O que eu já tinha justificado antes usando congruência de triângulo, certo? Então, beleza. Justifiquei a partir dos fatos mais básicos esse fato que a gente vai usar muito, toda hora. Por exemplo, isso aqui eu deixei para vocês e também é o problema 8 do seu material aí. Caiu no vestibular do IME, né? Você tem essa figura aqui, tá? E essa figura tem 4 triângulos, certo? Todo mundo viu os 4 triângulos? Não, 8. Da aula 1. Gente, vocês já receberam a aula 2 hoje, né? Mas semana passada vocês receberam a aula 1, não foi? Não? Peraí, o que vocês não receberam? A aula 2 vocês não receberam? A aula 1 vocês não receberam? Vocês receberam errado. Bom, na aula passada vocês não receberam isso? Tá. Vou supor então que vocês não receberam e vou... mas se vocês não receberam, como é que vocês poderiam ter estudado em casa? Bom, ok. Então é o seguinte, 4 retas se interceptam, formando 4 triângulos conforme a figura abaixo. A figura está um pouco diferente da minha, mas é essencialmente a mesma figura. São 4 triângulos. Prove que os círculos circunscritos aos 4 triângulos possuem um ponto em comum. É uma figura um tanto chatinha de desenhar. Eu vou, assim, desenhar os círculos, né? Vou tentar fazer fraquinho aqui. Essa é uma das circunferências, tá bom? Essa aqui é outra dessas circunferências.
aqui passa por esses 3 pontos. Nós ficamos um bom tempo na aula passada nos dedicando a nos convencer de que, dados 3 pontos, sempre existe uma circunferência passando por eles, né? Então, tá aqui. Agora eu sinto falta de ter nomes aqui. Chamar de A, B, C, D, E. Este aqui vai ser o ponto P. Bom, esse eu passei para vocês 3 semanas atrás, né? Eu pedi para você provar que as 4 circunferências têm um ponto em comum. Então, o que eu fiz no meu desenho? Eu desenhei só 2. Eu não desenhei as 4 ainda, eu desenhei só 2. Por quê? Porque 2 já definem um ponto de interseção, certo? Eu só preciso de 2 para definir o ponto P. O que eu quero provar agora? Que este mesmo ponto P, que já foi definido por estas 2 circunferências, ele pertence às outras 2 circunferências também. Entenderam o que eu acabei de falar? Tá. Então, assim, tracei 2 circunferências, a interseção delas, na verdade, a outra interseção delas, porque tinha o ponto D já, né? É um novo ponto da figura chamado que eu chamei de P. Agora eu quero provar que este ponto P pertence às outras 2 circunferências. Quais são as outras 2 circunferências? Circunscritas a... Tem um ponto F aqui também. Circunscritas a ACF e ABE. Tá legal? Na verdade, basta fazer uma delas, porque a outra é totalmente análoga, tá? Então, o que eu quero agora? Eu vou escrever isso. É sempre importante você ter muito claro na sua cabeça o que você quer. Não só em problemas de matemática, na vida também, né? É bom ter claro o que você quer. Então, o que eu quero? Quero provar que P pertence à circunferência circunscrita ao triângulo. Escolhe um. Tem 2, né? Escolhe um para a gente fazer, o outro é análogo. ABE. ABE. Ao triângulo ABE. Ok. Gente, 3 pontos sempre definem uma circunferência. Eu quero provar que um 4º ponto pertence à circunferência definida pelos outros 3. O que é isso? É o nome da aula, né? Qual é o nome da aula? Quadriláteros inscritíveis. O que eu quero provar? Eu quero provar que o quadrilátero ABPE é inscritível. Certo? Se eu provar isso, eu acabo. E como é que eu provo que um quadrilátero é inscritível? Você tem que ter claro o que você quer, certo? Eu quero provar que o quadrilátero é inscritível. O que eu sei sobre quadriláteros inscritíveis? Soma dos ângulos opostos é 180 graus. E sei algo mais, né? Essa é uma forma de provar que um quadrilátero é inscritível. Se a soma dos ângulos opostos for 180 graus. Tem outra forma de provar que a gente também viu na aula passada, não tem? Até que ficou como exercício. Esse ficou como exercício mesmo. Que é o seguinte. Quando você tem um quadrilátero inscritível, lembra? Você traça as diagonais, aparecem uns ângulos iguais, né? Que, aliás, é isso aqui, certo? Então, esse ângulo é igual a esse. Se eu tenho um quadrilátero e eu provo que esses ângulos são iguais, eu também provo que ele é inscritível, tá? Então, é outra forma de fazer. Ok. Já que eu tenho que provar que ABPE é um quadrilátero inscritível, parece uma boa ideia ligar BP
e ligar PE, né? Tem gente que diz, nossa, como é que você teve essa ideia de fazer esse traçado? Não, é só olhar para o que você quer, certo? Quero provar que esse quadrilátero é inscritível. Então, posso tentar provar que este ângulo é o suplementar daquele. É uma possibilidade. Mas eu também posso tentar provar, por exemplo, que este ângulo aqui é igual ao ângulo que eu obteria ligando o A aqui, certo? Eu não vou ligar, mas é outra maneira. Ok. E aí? Bom, eu quero provar que isso é verdade, mas para provar que isso é verdade, eu preciso usar as hipóteses, certo? O que eu sei sobre o ponto P? O que define o ponto P? O que define o ponto P são as duas circunferências vermelhas, certo? Você está vendo que as duas circunferências vermelhas que definem o ponto P, elas também geram naturalmente quadriláteros inscritíveis, certo? Porque pelo mesmo motivo que eu acabei de falar, se o ponto P está nessa circunferência BDC, eu formei um quadrilátero inscritível BDPC, certo? E como o P está na circunferência circunscrita ao DFE, tem um outro quadrilátero inscritível aqui. Por isso que eu achei uma boa ideia traçar esses outros segmentos aqui também, tá? Para formar esses quadriláteros inscritíveis que definem o ponto P, ok? Tá bom. O que é um ângulo importante para mim aqui? Esse ângulo é importante, os ângulos do quadrilátero que eu quero, certo? Aí olha, este ângulo aqui do quadrilátero que eu quero, ele ficou naturalmente dividido em dois, você está vendo? Tem um ângulo aqui que eu posso chamar de X, outro ângulo aqui que eu posso chamar de Y, certo? Como esses dois ângulos, eles pertencem a quadriláteros que eu já sei que são inscritíveis, o que eu consigo fazer com eles? Eu consigo mudar eles de lugar, transportar eles para outro lugar. É a grande vantagem dos quadriláteros inscritíveis. Uma das grandes vantagens. Você sair transportando ângulos de um lado para o outro. Tá bom? Então, este ângulo X que está aqui, ele aparece de novo aonde? Isso. Fala aí as letras que formam o ângulo X. Hã? B, E, hã? D, F, ângulo X. Tá, eu perguntei o ângulo X. Isso. BCD. Isso é X. Ótimo. E o ângulo Y? Fala, Luiz. Ângulo Y, onde é que você falou que ele estava mesmo? DFE. Perfeito. D. Hã? Não está perfeito. Hã? DEF. Peraí. Para tudo. DFA. Agora sim. Isso aqui é uma situação ligeiramente diferente, eu não lembro se eu já comentei isso aqui na aula passada. Mas esse, em geral, é o melhor jeito de você usar o fato da soma dos ângulos opostos ser 180 graus. É usar o ângulo externo. Deixa eu fazer uma figura separada para isso. Aqui tá bom. Ó. Se o quadrilátero é inscritível, esse ângulo somado com esse tem que ser 180 graus, certo? Mas se você pegar o ângulo externo, o ângulo externo somado com esse também é 180 graus, certo? Então quer dizer que o ângulo externo é igual ao interno oposto, tá? Dizer que a soma dos...
ângulos internos opostos a 180 graus é a mesma coisa que dizer que o ângulo externo é igual ao interno oposto, beleza? Tá? E foi isso que eles usaram aqui para dizer que esse ângulo Y vem daqui para cá. E agora, o que eu quero provar mesmo? Que o x mais y mais a, é 180 graus. Alguma ideia de como fazer isso? Já acabou, né? Porque eu acabei de ver que o x, o y e o a são ângulos de um mesmo triângulo, certo? Então, soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Vamos escrever isso aqui rapidinho. Quem aqui nunca escreveu uma demonstração em geometria? Demonstração de um fato geométrico. Quem nunca escreveu, levanta a mão. Todo mundo já escreveu alguma demonstração na vida? Ah, tá bom. Ou vocês estão tímidos. Então é o seguinte. O quadrilátero BDPC é inscritível. Logo, o ângulo BCD é igual, né? BCD é igual a BPD. O quadrilátero DFEP é inscritível. Logo, o ângulo AFD, que é o ângulo externo, né? Externo no vértice F, é igual ao ângulo interno no vértice oposto. BPD eu chamei de X, né? Já que eu chamei ali de X, vou botar X aqui também. E AFD, então, é igual ao DPE, que é o ângulo que eu chamei de Y, ok? Tá? E agora, no triângulo ACF, a soma dos ângulos internos é X mais Y mais aquele lá que eu chamei de A, que eu acho que eu vou chamar aqui de CAF mesmo. Né? X mais Y mais C mais F. Vou fazer menorzinho. X mais Y mais CAF é 180 graus. Acontece que X mais Y é exatamente a medida do ângulo BPE, certo? E isso aqui é o que nós queríamos, concorda? Olha lá. BPE mais CAF, BPE mais C... É melhor nem botar CAF. Tudo bem. Isso. Só para ficar bem claro, CAF é a mesma coisa que BAF, né? Então, eu estou somando BPE com BAF, que são ângulos opostos do quadrilátero PABE. Logo, o quadrilátero ABPF
é inscritível. Aí você pode usar essa sigla aqui, CQD, como queríamos demonstrar, tá? E analogamente, o quadrilátero A, qual é o outro que a gente quer? ACPF vai ser inscritível também. Você pode pensar aí como exercício, mas a demonstração é idêntica. Diga, tem dúvida aí? Não, dá para fazer esse problema usando Simpson? Fazer esse problema usando Simpson. Tem um problema tem um problema com essa figura que usa Simpson, que eu já vi usando Simpson, mas pode ser, não sei. Se usar Simpson, dá para ver na cara que se o P pertence à circunferência do triângulo CBD, então ele pertence à circunferência do triângulo IAE. E analogamente do outro lado, aí foi o nosso percurso. P pertence às duas circunferências. Os dois triângulos menores também vai pertencer às duas. Peraí. Usando Simpson, se ele pertence à circunferência do CBD, Ele também é do BAE. do BAE? Não, acho que não dá. CAE. Que assim, isso que você falou não pode ser verdade. Basta pertencer a uma circunferência para pertencer a outra? Isso não é verdade, porque esse ponto aqui pertence a essa circunferência e não pertence a outra. Batendo os pés das alturas dos lados, você vê que baixa do mesmo lado do triângulo menor para o triângulo maior. Aí se o P pertence à circunferência dos dois triângulos menores, cada triângulo menor tem seu correspondente maior, prova de P aqui, de P está pertencendo a outros triângulos. Por exemplo, perpendicular do P ao lado DS, não é a mesma perpendicular do P ao lado do B. É assim, se o que você falou fosse verdade, seria verdade para qualquer ponto do círculo, e não é. Mas, de qualquer forma, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque é isso, essa aula está sendo gravada, etc., para as pessoas verem depois. A gente está falando de algo que é mais avançado e que enfim, nem todo mundo está entendendo. Mas a gente pode conversar depois da aula sobre isso, tá? Isso aqui ficou claro para todo mundo? Tem alguma pergunta? Está muito devagar? Eu já fiz essa pergunta semana passada, né? Tá bom? Tá entendido? Beleza. Afinal, eu acabei não entendendo se vocês têm ou não têm o material da aula número 1. Vocês receberam do nível 2. Mas é a mesma coisa. Tá bom. Ok. O meu aqui também é nível 2. Está escrito nível 2. Mas é o mesmo material, é verdade. Então, risco 2 aí, põe 3 para você ter certeza que você está com o material certo. Mas é esse mesmo, tá? Foi por isso que você não pensou nos problemas. Você achou que estava com o material errado. Entendi. Tá. Bom, gente, tem os exercícios resolvidos que você deve estudar, estão muito bem explicados e vale muito a pena estudar. A minha ideia na semana passada era tirar algumas dúvidas que você pudesse ter tido tentando resolver esses problemas propostos. Se alguém tiver dúvida nos resolvidos também, enfim, se tentou muito entender e não entendeu alguma coisa dos resolvidos, também pode me perguntar. Eu vou deixar
alguns minutos, digamos, 15 a 20 minutos para a gente ver se tem essas dúvidas ou não. Caso não tenha, a gente avança mais um pouco. Tem dúvida? Alguém quer perguntar algum problema que tentou muito fazer e não conseguiu? Tem aí algum? Não? 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 Então tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher com vocês algum problema para a gente pensar agora. Eu vou deixar, de novo, como a gente tem que pensar também no pessoal que está assistindo essa aula gravada, etc. E a gente precisa fazer algo que seja útil para todo mundo. Eu deixaria mais tempo para vocês pensarem, mas não é a intenção principal aqui. Eu vou deixar cerca de 5 minutos para vocês pensarem num problema que eu escolhi aqui e depois a gente comenta, tá? Enfim, tem muitos que são legais, mas é sempre bom a gente resolver esses que têm referência, né? Então, dá uma olhada nesse problema 14, que é de uma competição de Leningrado. Você sabe onde fica Leningrado? Vamos entender o enunciado juntos, depois eu deixo 5 minutos para você pensar, tá? No quadrilátero ABCD, AB é igual a CD. Eu vou fazer um rascunhão aqui. AB... peraí. AB é igual a CD. Tá. O quadrilátero está parecendo um trapézio. Continua parecendo um trapézio. Então tem dois lados opostos do quadrilátero que são iguais, tá? MN são os pontos médios de AB e CD. Na verdade, aqui você tem 4 segmentos iguais aqui, com esses pontos médios. P é o ponto de encontro das mediatrizes de BC e AD. Tem um ponto P aqui que é o ponto de encontro das mediatrizes dos outros lados opostos. Prove que P também está sobre a mediatriz de MN. Tá? Eu certamente vou querer fazer outra figura, né? Mas o problema de geometria é assim mesmo, tá? Eu geralmente faço assim. Eu faço um primeiro desenho à mão, bem rascunho para eu entender o enunciado. Depois eu decido se eu vou fazer uma figura bem feita com régua e compasso, etc., que muitas vezes é o ideal, ou não. Esse é um problema que provavelmente vale a pena fazer uma figura bem feita com régua e compasso, porque não é difícil. Você só precisa que dois lados opostos do quadrilátero sejam iguais, certo? E, enfim, você ter uma figura bem feita pode te ajudar a enxergar coisas que normalmente você não enxergaria. Tá bom? Então pensa aí 5 minutos, daqui a pouco a gente conversa. Alguém tem dúvida no enunciado? Tá.
Agora, se eu mudar o A e o B, a circunferência muda automaticamente, tá vendo? Ela sempre vai ter como raio o tamanho do segmento AB. Então, eu posso escolher o ponto D em qualquer lugar da circunferência e eu vou garantir que esses segmentos vão ter o mesmo tamanho. A gente já falou na aula passada como se constrói mediatriz, né? Na minha figura, o ponto P saiu. Eu posso trazer ele de volta. Essa é uma boa vantagem de fazer no computador, né? O jeito que eu desenhei a figura inicialmente, eu mexendo aqui no computador, eu estou achando que é impossível. Esse ponto P nunca vai estar dentro do quadrilátero. Mas eu não tenho uma justificativa para isso ainda não. Eu só estou observando aqui. Olha lá, ele sempre fica do lado de fora. Olha, ele escapa. Eu tento colocar ele para dentro, mas não dá lá. Ele vai escapando. Legal isso. Isso provavelmente vai fazer parte da solução também. Bom. Ok. Acho que eu vou apagar essa circunferência agora.
Outra coisa que eu recomendo enfaticamente que você desenvolva é esse hábito de usar cores. É muito útil. Então aqui eu estou colocando cores iguais para os segmentos que eu sei que são iguais. Tá? Bom, esse é o meu desenho inicial. Eu não sei se alguém já tem uma solução para o problema. Já apareceu uma solução aí? Tem solução? Legal, ótimo. Então você me ajuda. Isso que eu fiz ajuda ou o que eu desenhei é mais ou menos o que vocês fizeram? Ah, tudo bem. Isso é uma coisa legal depois a gente pensar. Assim, pelo que vocês estão me falando, talvez isso não influa na solução, o que é bom, né? Mas isso que eu acabei observando no desenho, que o ponto não fica dentro do quadrilátero, a gente podia ver se a gente consegue provar isso. Enfim, não é o problema, mas estou pensando só. Tá. Eu vou apontar com isso aqui. Gente, olha só. O ponto P está na mediatriz do BC, certo? Isso foi dado do enunciado. E, portanto, a distância do P até o B é a mesma distância do P até o C. Então, eu fiz as mediatrizes pontilhadas aqui para facilitar você acompanhar. Então, analogamente, está na mediatriz do AD, então, do P até o A é igual do P até o D. E isso é muito importante, né? Como eu falei, é uma boa ideia colocar cores iguais, segmentos iguais. Eita. Espera aí. Então, esse segmento também é dado do enunciado, né? Que esses dois têm mesmo comprimento. Então, vamos lá. Espera aí. Devia aprender a fazer isso mais rápido. Botar um verdão aqui. Fiz alguma coisa errada. Mais uma tentativa, mais uma chance para mim. Gente, eu fiz uma coisa e sumiu a outra que eu fiz. Bom, eu não entendi o que eu fiz. Provavelmente vocês entenderam a besteira que eu fiz. Eu não entendi. Mas consegui consertar. Ok. Então, o que eu fiz? Eu basicamente marquei tudo que é interessante na figura. Eu devia ter marcado que o M e o N são pontos médios também, mas eu acho que isso pode esperar um pouco. O fato de ser mediatriz eu marquei usando esses segmentos iguais. E olha só a grande vantagem de você usar cores, né? Você usa cores, aqui aparece rapidinho que eu desconfio que eles tenham usado aí na solução. Não sei, talvez não. Mas fala aí, vou deixar vocês falarem, que a solução é de vocês. Qual o seu nome? João. E você? O João e o Eduardo vão explicar a solução deles. Fala aí, João. Excelente. Deixa eu fazer uma pausa, porque como está gravando, eu tenho o microfone, o pessoal do vídeo não está te ouvindo. Então, o que o João falou eles observaram que o triângulo PBA e o PCD são congruentes pelo caso LLL. Você vê que quando você pinta com cores iguais e segmentos iguais, né, isso fica bem na sua cara. E fazendo uma boa figura também ajuda você a enxergar isso, certo? Excelente, né? Então, pelo caso LLL, os triângulos são congruentes. Ótimo. O que mais? Isso, os ângulos desses triângulos são iguais. E repara, os ângulos são iguais correspondentemente. Quer dizer, o ângulo entre o segmento vermelho e o azul, nesse triângulo,
vai ser igual ao ângulo entre o vermelho e o azul do outro triângulo. E assim por diante. Tá. E aí, quais são os ângulos importantes? PBM, legal, claro. Porque aí eles começaram a olhar para o que eles querem, né? Qual é a meta? Qual é a intenção aqui? É provar que PM é igual a PN. Certo? Inventei um negócio aí. A gente quer provar que esse segmento com uma flechinha e esse com um tracinho tem mesmo comprimento. Né? E aí, como é que vocês fizeram isso? Isso, é mediana. É mediana em relação ao lado verde, né? Ao lado verde. Então, isso é suficiente. E eu concordo com vocês. Eu acho que isso é suficiente também. Claro que a gente podia forçar a barra. A gente falou que ia sempre usar as coisas mais básicas, ia até o mais básico, não sei o quê. Podia forçar a barra e usar um LAL aqui, né? Mas eu acho totalmente aceitável, e em qualquer Olimpíada que vocês fizerem isso vai ser totalmente aceitável, você dizer, em triângulos congruentes, segmentos correspondentes têm mesma medida. E a mediana relativa ao lado verde num triângulo vai ter o mesmo tamanho da mediana relativa ao lado verde no outro triângulo. Tá? E aí, isso completa a solução. Eu só tenho uma dúvida. Por que esse problema está no material de quadriláteros inscritíveis? Alguém me responde? Por que está no material de quadriláteros inscritíveis? Eu respondo para vocês. Porque existe alguma solução que envolve quadriláteros inscritíveis. Não é essa. Tá? E é uma coisa bacana de problemas de matemática. Você não tem uma única solução, você não tem um único jeito de fazer um problema de matemática. Né? E eu não sei qual é também. Eu estou vendo esse problema agora também junto com vocês. E eu conheço alguns problemas dessa lista, não todos. Mas certamente alguém visualizou uma solução bacana usando quadriláteros inscritíveis. Nós fizemos direto com a congruência de triângulos. Então, será que essas mediatrizes, elas geram ângulos de 90 graus, né? Ângulos de 90 graus costumam dar quadriláteros inscritíveis. Eu não estou vendo nada muito imediato por enquanto, não. E você vê que, de fato, o ponto P estar ou não dentro do quadrilátero é irrelevante para essa solução do João e do Eduardo, né? Mas não deixa de ser curioso o que acabou aparecendo aqui essa desconfiança nossa de que bom, pelo menos minha, eu desconfio que esse ponto P está sempre fora do quadrilátero. Fica aí a sugestão de por que provaram isso? Legal. Então pode falar. O Alessandro e o Luiz provaram que está sempre fora. Supõe que está dentro. Esses dois triângulos, eles são congruentes com uma rotação. Se ele estiver dentro, eles vão ser congruentes com uma reflexão. Tá bom. Você usou a orientação dos triângulos. Tá, então a gente não vai desenvolver a solução do Alessandro e do Luiz, mas essencialmente isso é uma coisa legal. Se o ponto P está dentro,
você muda a orientação dos triângulos. E isso vai gerar uma impossibilidade, segundo eles. O que é orientação? Orientação é o seguinte. Ah, ok. Claro, as mediatrizes coincidem, aí não existe um ponto P, existem infinitos pontos P. Né? Só um comentário rápido sobre essa história de orientação. Orientação é o seguinte: os triângulos são congruentes, certo? E aí escolhe uma ordem dos lados, por exemplo, vermelho, azul, verde. Repara que se eu sigo essa ordem, vermelho, azul, verde, eu estou rodando no sentido horário, certo? E o outro triângulo também, vermelho, azul, verde, eu rodo no sentido horário. Poderia acontecer o contrário, né? Quando você tem dois triângulos congruentes, às vezes eles são congruentes com orientações opostas. Às vezes ocorre isso, né? Na verdade, vou botar um exemplo bem simples mesmo. ABC assim, 90 graus aqui, e o selinha para o outro lado, tá? O mesmo tamanho aqui. Esse triângulo ABC é congruente a esse triângulo ABC', né? Só que a orientação é a oposta. Você faz ABC aqui, você vai no sentido horário. Se você fizer ABC' no outro triângulo, você vai no sentido oposto, tá vendo? No anti-horário, tá? E eles usaram isso para mostrar, eu não vou dar todos os detalhes da solução deles, mas eles usaram isso para mostrar que o ponto P nessa figura ele não poderia estar dentro do quadrilátero. Beleza. Vamos ver outro. Eu emprestei o meu material para alguém, mas tem um... Aí você vê para mim aí o número exatamente. Usar aqui ainda dá, né? É um que foi do teste da Cone Sul de 2005, que está aí. Esse é um problema bem legal. Esse eu acho difícil resolver sem usar quadriláteros inscritíveis. Parece ser um problema bem de quadriláteros inscritíveis mesmo. Eu vou de novo deixar uns 5 minutos para você pelo menos se acostumar com o problema, ter uma noção de como é o problema. Mas vamos primeiro acompanhar o enunciado e ver se todo mundo entendeu. Ele fala de um quadrado, é um quadrado ABCD inscrito numa circunferência, né? Me corrija aí se eu me enganar com alguma coisa, que eu estou sem o enunciado aqui. Então tem um quadrado. Vou tentar fazer isso decentemente.
Esse aqui não precisava... Esse aqui a gente não precisava fazer um desenho no rascunho primeiro, porque quadrado é quadrado, né? Então, já desenhei logo o quadrado. Quadrado ABCD, inscrito na circunferência. E a gente pega um ponto, é P? Qual é a letra que ele usa aí? P? P. P, um ponto sobre o menor arco AB, né, da circunferência. Essa história de menor arco é porque quando você tem dois pontos na circunferência, né, você falar em dois pontos A e B na circunferência, você falar o arco AB, você fica na dúvida, né? Será que o arco AB é esse aqui ou é aquele lá, né? Porque esse grandão aqui também é um arco, certo? Então por isso que ele põe aí o menor arco AB para você saber qual dos dois é. É o menor. Então na minha figura é esse aqui de cima. Tá? E aí, se não... acho que ele pega a diagonal BD, né? Ah, é? Obrigado. Pega a diagonal AC. AC com PD. Tá. AC com PD e forma o ponto... Qual é esse? O nome do ponto, por favor, que eu não lembro. Q. E agora é AB com PC, né? AB com PC é o ponto que? R? R? É. R. Ok. E eu quero provar que... Qual é o quadrilátero transcritível que eu quero provar? Não, é um quadrilátero transcritível? Não, o que eu quero provar? Ah, que QR eu não quero provar nenhum quadrilátero transcritível, eles aparecem depois. QR é bissetriz de PQB. É isso? PQB. Legal. Muito bem. Então, na minha figura ficou agudo demais o ângulo para o meu gosto, mas acho que eu vou ficar com essa figura mesmo, não vou fazer outra não. É um problema legal de fazer no computador também, mas eu tenho vontade de mexer nele. Mexer com a mão, assim. Quero provar que isso aqui é bissetriz, então eu quero provar que este ângulo X é igual a este ângulo Y. Não sei se eu quero chamar de X e Y, acho que sim. Tá, esse é o enunciado. Ficou claro o enunciado? Então vou fazer parecido. Enquanto você pensa, eu vou fazer a figura no computador, aí a gente pode usar a figura do computador e essa aí, dependendo do que for conveniente, tá bom?
gosto mais dessa figura por aqui, assim, mais ou menos. Os ângulos ficarem um pouquinho maiores. Uma coisa legal de usar esses programas é você acreditar, né, no enunciado. Quando você não sabe fazer, especialmente quando você não sabe fazer, você pode vir aqui e tentar acreditar, né? Aí você marca o ângulo, aí marca o outro. Aí vê. Ele chamou um de alfa e outro de beta, ó. 30.81, 30.81, beleza. Dei sorte, são iguais. Aí você mexe um pouquinho e continuam iguais. Você mexe mais um pouquinho, continuam iguais. Acho que não é coincidência, não. Se você achar que é um problema de aproximação, que está com poucos decimais, você pode botar 15 decimais aqui e ver se continua igual. Deu diferente. Deu diferente, tem algum problema. Acho que não deu certo, não. Acho que esse problema está errado. E olha só, esse programa está com defeito. É, porque que os ângulos são iguais são, eu sei provar, pô. E aí, temos uma solução já? Você viu algum quadrilátero inscritível nessa figura? O quadrado. Boa, boa. Na verdade, essa não é a primeira pergunta, né? Essa pergunta já está orientada pelo fato de a aula, o material e tal, o título da aula ser quadriláteros inscritíveis. Mas o certo, quando você pensa num problema como esse, é isso. Você olha para os ângulos. Você quer provar que esse ângulo X é igual a esse ângulo Y, certo? E aí o que você faz é tentar relacionar tanto o X como o Y com outros ângulos da figura, às vezes transportar esses ângulos para outros lugares, para ver que eles realmente são iguais. E uma das formas mais comuns de você transportar ângulos é, de fato, usar quadriláteros inscritíveis. E, como o Alessandro falou, tem o quadrado. Pô, quadrado, né? Quadrado é uma coisa muito forte, né? Quadrado tem muitas propriedades legais que a gente deveria poder usar, né? Então, bom, propriedades legais desse quadrado. Ah, é isso, é quadrado, né? Tem lados iguais, os ângulos são 90 graus, etc. Né? Tem tudo isso. Bom, o quadrado vai dividir a circunferência em 4 pedaços iguais, não é isso? Então, algo que a gente deve levar muito em conta nessa figura é que esses 4 arcos aqui
são arcos de 90 graus, certo? Tá? Esse arco aqui, cada arco da divisão que o quadrado forma na circunferência é 90 graus. Saiu aí? Beleza. E então o Alessandro já tem uma solução. Eu aposto que a solução dele vai envolver, entre outras coisas, isso que eu estou começando a falar agora. Se esse arco é 90 graus, gente, tem um ângulo muito importante nessa figura que você já sabe quanto vale, né? Bom, alguns ângulos, mas esse arco é 90 graus, certo? Então, que ângulo está relacionado com esse arco aqui? Fala para mim. É, o CPD. Se o arco é 90 graus, qual a medida do ângulo CPD? 45 graus. Então, este ângulo aqui, eu vou só marcar com um tracinho aqui, mas é bom botar uma legenda. Isso aqui quer dizer 45 graus, é bom saber. 45 graus é algo muito bom, certo? E aí, olha que bacana. Esse segmento PQ, que obviamente é importante para o nosso problema, ele está sendo enxergado por esse ângulo de 45 graus, certo? Exatamente, né? Só que este ângulo aqui, ó, também enxerga esse mesmo segmento PQ, tá vendo? Tá vendo isso? Olha lá, este ângulo que eu marquei também enxerga o mesmo segmento PQ. E qual a medida desse ângulo? Bom, isso é uma diagonal do quadrado, né? Eu nem preciso ver que ele está relacionado com esse arco, nem preciso. Porque é um quadrado, tracei a diagonal, é claro que esse ângulo também é 45 graus, certo? Beleza, olha, dois ângulos iguais enxergando o mesmo segmento PQ. O que isso te dá? Quadrilátero inscritível, né? Essa situação aqui, ó. Aqui. Não se perca, hein? Esta situação aqui, né? Dois ângulos iguais enxergando o mesmo segmento. Tá vendo ela ali? Tá vendo essa situação ali? Então, qual é o quadrilátero que você acabou de ver que é inscritível? Esse ponto aqui é R, ficou ruim aqui, mas... Esse ponto é R. Qual é o quadrilátero? PRQA, né? É inscritível. Isso te ajuda a mexer com um dos ângulos que você quer? Sim, qual? O X, esse aqui é o X. Tá pequenininho, né? Esse ângulo X vai aparecer de novo aonde? Fala aí. Esse ângulo X, ele aparece de novo aonde? No arco? Não entendi. DP? Não entendi. P? Ah, BP. Não entendi. Ah, tá, mas é que o quadrilátero é esse aqui, né? Então seria PAR. E o arco não é o arco PB, né? Tudo bem, vai ser o arco PB na circunferência que está desenhada, mas... vocês estão entendendo isso aqui, não? Aqui, ó. O quadrilátero, vou marcar de vermelho. O quadrilátero inscritível, tá vendo? Tá vendo o ângulo X? O ângulo X enxerga esse segmento PR, não é isso? Qual é o outro ângulo desse mesmo quadrilátero que vai enxergar também o segmento PR? É o PAR, certo? Então a gente traça o PA aqui, que não estava traçado ainda, e a gente descobre que este ângulo aqui também é X.
tá? Beleza. Então, eu quero... Ah, mas aí a gente pode fazer o que o Alessandro falou. Mas agora, esse ângulo X é ângulo inscrito na circunferência do quadrado, né? E nessa circunferência ele está olhando para esse arco PB, certo? E aí tem outro ângulo também olhando para esse mesmo arco, que é esse aqui, tá? Então eu descubro que este ângulo aqui também é X, certo? E o que eu quero provar? Eu quero provar que o X é igual ao Y. O Y é esse aqui, ó. Eu quero provar que o X é igual ao Y, certo? Bom, então, olha aqui, olha aqui. Esse X e o Y, eles estão enxergando o mesmo segmento, não estão? Que é o segmento BR. Vou fazer de outra cor, qual? Amarelo. Ó, tá vendo o BR? Tem o ângulo X enxergando ele e tem o ângulo Y também enxergando ele. Então, para eu terminar, basta... Então, o que eu quero fazer para terminar é provar que qual quadrilátero é inscritível? BRQC. Eu ainda não provei o que está em amarelo não, tá? É o que eu quero fazer. Mas se eu fizer isso, eu acabei. Isso é importante, tá? Então, se eu provar que esse quadrilátero é inscritível, eu acabei. Eu vou marcar o quadrilátero todo de amarelo para a gente olhar bem para ele e tentar finalizar. Alessandro, eu estou seguindo a sua solução ou não? Eu esqueci que você tinha uma solução. É que foi aparecendo tão naturalmente tudo que... né? Tá bom. As coisas foram aparecendo meio que naturalmente, né? Então tá, estou olhando para esse quadrilátero amarelo e gostaria de provar que ele é inscritível. O que eu poderia fazer para conseguir isso? O que eu posso fazer para conseguir isso? Tem algum ângulo desse quadrilátero amarelo que é fácil de calcular, que eu já sei, que eu já consigo relacionar com alguma outra coisa? Olha para o amarelo. O CPA, o que tem ele? É reto, né? É um ângulo reto. O CPA é reto. Rapidinho, deixa eu... CPA é reto. O CPA não está no quadrilátero amarelo, né? Mas... PRQA é inscritível. Sim. Excelente. Hã? Rapidinho. Vamos finalizar aqui, rapidinho. Qual o seu nome? Entenderam o que o Thiago falou? Legal, eu tinha visto de outro jeito. Tá muito bom assim também. Tá? O CPA é reto. Por que CPA é reto, gente? Porque olha para esse arco aqui de 180 graus, certo? Esse diâmetro da circunferência. Como o quadrilátero PAQR, a gente já provou que é inscritível, isso quer dizer que este ângulo aqui também é reto, ó. Certo? E, portanto, o de cá também é, né? Esse. E é claro que esse aqui é reto, é ângulo do quadrado, não é isso? E acabou.
Está aqui o nosso quadrilátero amarelo, com dois ângulos de 90 graus opostos. É inscritível. Tá? Fala, Matheus. Para enxergar aqui o BPC é 45 e o CPD também. Ótimo. E logo o ponto ali em cima. Ó, legal, hein? Então, o que o Matheus falou é o seguinte: BPC é 45 graus. Tá certíssimo. Aqui. É azulzinho. Aqui, gente. Acompanha aí. Esse aqui é 45 graus, porque tá inscrito nesse arco, não é isso? Correspondente a esse arco. Ok. O que mais? CPD também. CPD também, que já tínhamos visto, já estava marcado. Beleza. Então, isso aqui é uma bissetriz. Tá, e o PBA é o mesmo ângulo do PCA. E o PBA, vou marcar assim, com duas voltinhas, é o mesmo ângulo que PCA. PCA, sem dúvida. PCA, por causa da circunferência que está desenhada no quadro. E aí? Aí é o seguinte, se prolongar o BP, prolongar até a circunferência, Qual? BP. BP, peraí. Não, BP, não é B. Só é o quê? É que é um quê? Esse ponto. Q. BQ, vou prolongar. Então, BQ, a gente prolonga até bater na circunferência. Nossa. Tá. Ok, e agora? O ângulo AB, Esse ponto é X. ABX também é duas voltinhas. Por quê? Não entendi. Ele falou pela simetria. Não entendi onde está a simetria. olha só, todos formando ao longo dos tracinhos. Tá. Passando por quê? Peraí. Tá. Enquanto o Matheus pensa no que ele fez, eu, por exemplo, estava olhando um pouquinho diferente do Thiago, mas é exatamente a mesma coisa. Porque eu também uso esse quadrilátero, que nem o Thiago fez. Esse é 45. Então, rapidinho. Então, esse é 45, certo? E esse aqui, todo, é 45, tá? E aí aquela situação, o ângulo interno e o externo do vértice oposto. Aí prova que o amarelo é inscritível. Fala, Alessandro. O Alessandro vai complementar a solução do Matheus. Não usou o prolongado dele, mas também não foi a primeira ideia contigo. Tá. É bem fácil ver que QBA e QPA são congruentes. É bem fácil ver, segundo o Alessandro, que QBA e... QBA. Peraí.
QDA e... QDA e QBA. Certo, essa é a simetria da qual o Matheus estava falando. É bem fácil ver que eles são congruentes, realmente. Eu concordo que é bem fácil ver que eles são. Eu concordo. De fato, são. Isso. Vai ser 2 tracinhos também. Tá olhando pro ângulo PA. Então o ângulo PDA, isso. Por causa dessa simetria, como esse aqui, não. Peraí. PDA é 2 voltinhas assim por causa desse arco. Porque esse é 2 voltinhas. Tá? E agora, por causa da simetria, por causa dessa congruência de triângulos que ele falou, esse ângulo é igual a esse. Isso completa a solução do Matheus, que isso completa a demonstração de que o quadrilátero amarelo é inscritível, ou, como o Matheus disse muito bem, olha para o triângulo PBQ, então esse é um aspecto legal da solução do Matheus. Olha para o triângulo PBQ, PR é uma bissetriz, já provei, e acabei de provar que o BR é outra bissetriz, estão vendo? Logo, necessariamente o ponto R é incentro do triângulo. Isso poderia ter sido o enunciado, em vez de prove que isso é bissetriz, o enunciado poderia ter sido prove que o ponto R é incentro do triângulo PBQ, né? Você provaria um pouco mais. Mas aí, como consequência, isso aqui é bissetriz, de fato. Tá? Então, essa é uma solução diferente, um pouquinho diferente mesmo. Usa mais uma congruência de triângulos aqui no meio. Certo? Muito bom. Bonitinho esse, né? Isso é um excelente exemplo de utilização de quadriláteros inscritíveis de uma forma mais complexa, né? Você viu que esse aqui você tem que trabalhar mais do que os outros que a gente fez até agora. Esse aqui é um pouco mais difícil. Tá bom? Eu sinto pelo movimento que eu tenho que terminar isso, né? Tem fita aí ainda? Eu acho que eu tenho que terminar mesmo. Mesmo considerando que eu comecei 15 minutos mais tarde. Antes de eu terminar, posso contar agora que você vai pensar em todos os problemas da lista para a próxima aula, certo? Porque na próxima aula eu vou... Enfim, eu posso comentar algum problema ainda da aula 1, se for o caso, mas eu gostaria de entrar já na aula número 2, certo? Manter um ritmo de uma aula de atraso, mais ou menos, tá bom, né? Tá. Então tá bom, gente. Por hoje é só. Continue estudando muito. Até a próxima. Valeu. Obrigado.